Step in, volume up, let it hit my name. Bem-vinda ao Spilling Coffee, aqui é a Lu e esse é um podcast para conversas reais, sem filtro. Hoje eu quero falar sobre algo que desgasta muito mais do que a gente costuma admitir, que é empreender em cidade pequena. Quando a gente fala de empreender em cidade pequena, normalmente as pessoas pensam em coisas mais práticas. Menos mercados, menos cliente, menos oportunidade, ou mercado menor, mais clientes, mais oportunidades. Mas quase ninguém fala do desgaste invisível, do que não aparece em planilha, do que não dá para explicar em números. Porque empreender em cidade pequena não é só construir um negócio, é fazer isso sendo vista o tempo todo e apoiada muito pouco. É engraçado porque todo mundo sabe o que você faz, né? Eu moro numa cidade de 17 mil habitantes, no interior do Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha, e só eu faço o que eu faço aqui. Só eu sou consultora de imagem nessa cidade. Eu precisei abrir um mercado. Vou até contar um pouquinho sobre isso. Eu sou formada em design de moda e 3 anos depois de formada, eu resolvi empreender na área de consultoria de imagem. E aqui na minha cidade, não só na cidade, mas na região, ninguém sabia que diabos era consultoria de imagem. Quando a pessoa achava que sabia, ela achava que era tipo o esquadrão da moda, que você ia lá na casa da pessoa, humilhava ela e jogava tudo fora. Só que não. Consultoria de imagem não é isso. Consultoria de imagem é respeitar a pessoa pela história dela e como esse estilo que ela tem se construiu ao longo dos anos e lapidar esse estilo de forma respeitosa. E aí, como ninguém sabia, eu fiz um trabalho muito individual para abrir o mercado. Gente, sem mentira. Como cidade pequena, meio que todo mundo se conhece. Se a pessoa não é íntima sua, ou ela conhece seus pais, seus tios, sua avó, ou, enfim, ela já te viu passando na rua, sabe? É uma coisa assim, bem como se todo mundo fosse amigo. É engraçado. O que que eu fiz? Eu falei, bom, eu vou ter que educar as pessoas sobre o que é consultoria de imagem. Eu comecei a chamar pessoas conhecidas de vista só, ou conhecidas da minha infância, enfim, que eu conheço a vida inteira, individualmente no chat do Facebook na época, que a gente nem chamava Messenger ainda, e eu convidava essas pessoas para tomarem um café comigo, presencialmente, para eu explicar sobre o meu trabalho. Mas claro, primeiro eu perguntava, eu falava, olha, eu tô trabalhando como consultora de imagem, eu gostaria de saber se você quer conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho. E era assim, recebi muitos nãos e recebi vários sims também. Mas é engraçado porque a cidade pequena ela tem aquela coisa do boca a boca. Só que todo mundo hoje sabe o que eu faço, todo mundo comenta e todo mundo observa muito. Mas quando eu posto algo importante nas redes sociais, que é o meu principal, isso é uma coisa que as pessoas não compreendem. Elas acham que o Instagram é para você dar diquinha gratuita, só que o Instagram é a minha ferramenta de trabalho para vender e para pagar as minhas contas e o meu lifestyle, certo? Elas têm essa dificuldade, né, de entender essa diferença. E aí, quando você posta, quando você lança um projeto, quando você se posiciona, é engraçado porque existe um silêncio. Porque elas não curtem, elas não repostam nos stories. E eu tô falando não só das pessoas que me seguem, eu tô falando dos familiares, eu tô falando dos meus amigos mais próximos e íntimos, né? É como se você estivesse ali num palco, com as luzes acesas, mas sem plateia. Existe um silêncio. E aconteceu uma situação muito engraçada, né? E eu entendo essa situação porque eu já estive nesse lugar. Há um tempo atrás, teve algumas pessoas que responderam enquetes, que obviamente as enquetes, elas eram uma permissão para um contato pessoal, né? A pessoa confirmou que ela tinha aquele problema e obviamente eu ia chamá-la no direct para ofertar um serviço como a solução daquele problema. Como eu disse, o Instagram ali não é para dar diquinha, ele é para eu vender, então é natural que eu vá fazer um pitch de vendas para alguém que responder alguma coisa. E aí essa pessoa, ela é empreendedora também, no digital, enfim, e o que acontece? Ela simplesmente visualizou e não respondeu nada nunca. Mas olha que engraçado, que é aí que entra o ponto que eu acho um saco, para ser sincera.
eu indiquei essa pessoa para uma cliente minha, indiquei um serviço dessa pessoa para uma cliente minha depois. Por quê? Porque eu sei da importância que é você apoiar. E eu acho muito bizarro quando as pessoas ficam consumindo em silêncio. Elas estão ganhando coisas de forma gratuita e elas não estão retribuindo com o mínimo. Porque, gente, vamos combinar. Você dá uma curtida, você responder, comentar, você recompartilhar, vai levar quantos segundos da sua vida? É meio bizarro pensar que as pessoas simplesmente ignoram, né? Então, voltando aqui, me perdi, mas vamos voltar. Eu acabei indicando essa cliente para essa pessoa. Se eu fosse imatura e eu não apoiasse os negócios, os pequenos negócios, eu teria ficado o quê? Com raiva, com um ranço e teria falado, quer saber? Não vou fazer isso porque ela não me respondeu mais. Só que aí que entra o ponto de você não só falar que você apoia os negócios de mulheres empreendedoras ou de amigos, é você agir, porque isso é muito mais do que falar. Então não adianta você fazer uma pose lá e recompartilhar nos seus stories, valorize os negócios dos seus amigos se você não é essa pessoa. Sendo assim, ó, bem franca. E com o tempo, eu também comecei a perceber que não era muitas vezes falta de interesse dessas pessoas, mas era um certo desconforto, porque crescer incomoda. Principalmente quando você cresce sem pedir permissão, sabe? Muita gente prefere te ignorar do que lidar com o próprio desconforto. E o que eu quero dizer com isso? Existe um incômodo alheio com quem muda, com quem faz diferente. E aqui entra um ponto muito relevante, que eu não só abri um mercado inexistente na minha cidade e na região, como também eu fui na verdade, eu acho que a primeira pessoa da cidade a ser ativa no Instagram, no sentido de aparecer em vídeo, gravar stories falando, porque tem muita gente aqui que todo mundo hoje, na verdade, tem a sua página profissional no Instagram. Agora, alimentar a página profissional é diferente. A gente tá falando de uma pessoa que posta, aliás, agora eu reduzi, mas eu postava um conteúdo por dia no feed, fora o que eu postava nos stories. Vocês têm noção de quanto tempo da minha vida isso consome? Gente, são muitas horas. Eu sempre digo que às vezes você grava um Reels de 30 segundos. Só que esse Reels por trás, entre gravar, editar, se arrumar, toda aquela questão, construir o roteiro, foram umas 4 horas para 30 segundos. E aí a pessoa faz o quê? Não dá nenhuma curtida. Eu não sei se é porque as pessoas não entendem o trabalho e o esforço que existe por trás, ou se é só porque elas ficam incomodadas com quem está fazendo algo, né? Ou com aquele medo meio inconsciente de, bah, vou pagar um pau aqui se eu ficar curtindo as coisas dela. Porque no interior tem muito disso, sabe? Das pessoas, elas mais não querem parecer coisas do que parecer coisas. E eu acho isso bizarro. Uma coisa que eu sempre fui, desde muito novinha, pode-se dizer que desde uns 15 anos, que é quando a gente começa a se desenvolver individualmente, a nossa personalidade, nosso estilo, eu sempre fui autêntica. E eu sempre meio que taquei o foda-se para o que os outros pensavam. Aliás, isso é uma coisa que meu pai me ensinou. E meu pai sempre disse: se tu tens certeza de quem tu é, não importa o que os outros falam. E essa frase ela ficou ali na minha cabeça e eu levo ela pra vida. Eu me posiciono, eu sou isso, eu defendo isso e eu sou essa pessoa. Goste quem gostar. E uma das coisas que já ouvi, inclusive, foi que tem um livro chamado A Coragem de Não Agradar. Quando eu fazia terapia, eu comentei sobre esse livro com a minha terapeuta e ela me respondeu assim: não, Luana, tu não precisa, eu já li esse livro, tu não precisa ler esse livro porque tu definitivamente é essa pessoa que tem coragem de não agradar. E é sobre isso, é sobre você ser fiel a si mesma, não você ficar agradando o outro, você ter medo de dizer não. Cara, eu digo não, eu me posiciono onde quer que seja minha cliente, seja amiga, seja familiar, eu me posiciono, eu não agrado todo mundo. E voltando aqui ao tema de desconforto com quem cresce, enfim, é uma coisa muito. Eu já tentei refletir muito sobre isso e entender realmente o fundo desse poço. Qual é a viagem que passa na cabeça das pessoas? Eu não entendo. Até quem também empreende digitalmente
na minha cidade, por exemplo, fica vendo as coisas e não interage zero. E sabe o que é o pior? O problema não é se a pessoa não tá gostando. Eu adoraria que ela me falasse: olha só, eu gostaria muito que você postasse mais isso, porque isso aqui tá chato. Eu tenho maturidade para aceitar uma crítica construtiva? Com certeza. Aliás, eu anseio por esse tipo de crítica. Porque como é que a gente vai aperfeiçoar se quem tá ali do outro lado, que é para quem você tá fazendo aquilo, não te dá um retorno? Então eu fico tentando adivinhar. E o que pra mim foi um pouco mais complicado e que eu demorei pra perceber. Gente, eu percebi isso no final do ano passado. Que há 2 anos, mais ou menos, eu tive que criar uma conta no Instagram do zero. Não porque a outra foi hackeada, coisa assim, não. Porque a outra bugou. Simplesmente ela bugou, não recebia mensagem de direct de ninguém. E pra quem vende online, direct precisa estar funcionando. Uma coisa que eu não entendi quando eu comecei do zero ali no Instagram é que eu realmente comecei do zero. Eu achei na minha cabeça que eu já tinha autoridade, as pessoas já me conhecem, eu só comecei o Instagram novo, tudo permanece igual. E não, gente, não permaneceu igual. Eu literalmente tive que construir de novo a confiança das pessoas em mim. E eu demorei para entender e eu tava usando uma linguagem muito sofisticada. Então, o que que acontecia ali? Que quem já tinha sido minha cliente super entendia o que eu tava falando, porque eu tava falando com elas. Só que, na verdade, eu não tenho que falar só com quem já foi meu cliente, eu preciso falar com todo mundo e principalmente com clientes novas, com pessoas que ainda não compraram de mim. E aí eu penso, cara, ninguém me falou isso. Claro que isso não é um dever da outra pessoa, mas isso é um retrato do que a gente está conversando aqui. É um retrato de uma falta de valorização. Às vezes eu me pergunto, né? É tipo assim, ó, quando a gente manda uma proposta comercial. Eu acho bizarro quando as pessoas vão lá, você destina o seu tempo para explicar o seu serviço e a pessoa não tem a decência de responder sim ou não. Geralmente ela fica ali, ela te deixa no vácuo. Aí, você que é empreendedora, você precisa arrancar uma resposta dessa pessoa. Por quê? Porque você tem uma quantidade de vagas para aquele serviço no mês, você tem outras pessoas interessadas naquilo, então você não quer deixar aquela pessoa que entrou em contato antes com você sem a vaga, caso ela decida. Aí você faz o quê? 3 tentativas de contato para na terceira você continuar no vácuo e entender que aquela pessoa não quer. Só que, gente, as pessoas não têm bola de cristal. Eu não vou saber se você simplesmente estava na correria e você olhou a mensagem e esqueceu de responder, se você não viu a mensagem, se algo aconteceu de grave na sua vida pessoal, se você estava sei lá onde. Então, assim, ó, custa responder no momento não, não quero, sim, não. Cara, não custa. Porque isso, na verdade, é respeito. Isso, na verdade, é educação que tá faltando literalmente em muita gente. E eu gostaria muito que essas pessoas escutassem isso, porque eu já estive no lugar delas e hoje eu percebo o absurdo que era a forma como eu agia. E aí, quando você vai mais a fundo para entender por que que você age dessa forma, isso tá muito atrelado a essa questão de um medo inconsciente de, sei lá, pagar pau para aquela pessoa. Como eu disse, eu já fui essa pessoa que às vezes entrava em contato, queria saber só o preço do negócio e tá tudo bem. E aí a pessoa perguntava se você queria e você simplesmente não respondia mais, você bloqueava a pessoa, sei lá. Eu já fui e isso é um absurdo, isso é imaturidade. Porque a gente não tá na internet pra brincar. Isso é desvalorizar o serviço da outra pessoa, o tempo daquela pessoa. E pode não parecer grave, né, ouvindo aqui, porque não é com você. Só que é falta de noção, no meu ponto de vista. Porque uma hora, meu amor, você vai crescer e você talvez vai estar nessa posição. E aí vai acontecer isso com você e você vai achar o quê? O ó. Porque é o ó. Mas, gente, tem uma solidão específica em crescer sem plateia local, sabe? Porque você fecha contratos fora, você recebe reconhecimento de gente que nunca te viu pessoalmente, você constrói a autoridade longe de casa. E é engraçado porque há muito tempo já, vai fazer 8 anos, 8 anos que eu tô nessa profissão já. E eu atendi muito mais pessoas das cidades vizinhas do que da minha própria cidade. Porque tem essa coisa que parece que santo de casa não faz milagre. E eu tinha muito essa percepção.
há muitos anos atrás também. Ou seja, eu entendo o lado das pessoas, porque eu já estive lá, mas óbvio, existem dois caminhos. Você tem que entender o que você quer seguir. Eu segui o caminho de reconhecer e não fazer aquilo ali, porque aquilo ali não é legal, né? E eu já atendi muito mais pessoas de fora do que pessoas da minha própria cidade. Então, isso confirma muito esse incômodo alheio com quem faz diferente. O apoio, ele é uma forma de pertencimento, né? Porque cliente é negócio. E não adianta a gente ser hipócrita e estar falando que eu tô ali na internet só pra postar diquinha. Não, eu tô na internet porque eu quero ganhar dinheiro, caralho. Vocês estão entendendo? Então, é engraçado o seguinte, que às vezes quando as pessoas elas vêm te pedir, elas vêm te dar um feedback, elas geralmente vêm te dar um feedback que, que daria para ela algum benefício, traria algum benefício para ela. Então o que que ela vem? Ela vem te pedir para fazer o teu trabalho de graça. Aí eu te pergunto, quando você vai comprar um carro, você compra de graça? Quando você vai comprar um chocolate, você compra de graça? Quando você vai fazer uma massagem, você faz de graça? Quando você vai comer num restaurante, você come de graça? Não. Então é óbvio que não adianta você esperar. Ai, mas é só uma coisinha, é só uma diquinha. Cara, não tem essa história. É o seu trabalho. Gente, eu fiz faculdade, assim como muitas pessoas aqui da minha cidade. Eu estudei 4 anos, eu morei em São Paulo, eu tive toda uma vida reestruturada para estudar. Eu fiz pós-graduação, que foram mais 2 anos, então, fora o tempo que eu já investi em cursos de aperfeiçoamento. Vocês acham que é justo você pedir para uma pessoa que ela te dê alguma coisa de graça? Foi de graça o que ela estudou? Não foi. Inclusive, foi bem caro. Então, é engraçado. Eu acho engraçado. Eu repeti essa palavra 1 milhão de vezes porque eu acho engraçado. Eu acho bizarro e engraçado. Como assim, se você não consegue dar a porra de uma curtida num post de alguém? As pessoas, elas não têm noção do quanto isso é relevante para quem tá empreendendo na internet. Que na verdade hoje a curtida nem é mais tão relevante quanto salvar o post ou encaminhar. Mas, de todas as questões, a mais simples é curtir. Porque comentar seria maravilhoso também. E é engraçado porque também a gente meio que nós mesmos subestimamos o quanto a gente quer ser validada por quem conhece a nossa história. Só que sempre acontece o contrário, né? Porque quem viu o nosso começo, quem conhece a nossa versão antiga, muitas vezes olha para si com olhos de julgamento. E aí essa pessoa não consegue às vezes enxergar o quanto ela também evoluiu, e aí ela não valida o quanto você evoluiu, porque ela toma isso como algo pessoal. Então ela não pode validar que você evoluiu e ela não. Mesmo que ela tenha evoluído, só que ela não consegue enxergar. Quando esse apoio ele não vem, parece que tem às vezes algo de errado com a gente. Já teve momentos, gente, que eu fiquei extremamente frustrada com o Instagram. Momentos que eu fiquei assim, cara, que eu fico com raiva, eu fico real com raiva, porque eu penso assim, eu vejo todo mundo que olha os meus stories. Porque eu preciso saber quem tá vendo aquilo ali. Se são pessoas novas, são as mesmas pessoas de sempre. Isso é muito relevante. Então, a gente não tá ali na internet só pela rede social. O Instagram já deixou de ser só uma rede social há muito tempo. Hoje em dia ele é mais uma rede de business do que necessariamente uma rede social. O que falta para todo mundo interpretar isso dessa forma? Mas enfim, gente, quando você para de esperar o aplauso de quem não consegue aplaudir, te sobra energia para continuar. E eu vou ser muito incisiva nesse comentário agora. É frustrante quando as pessoas, você tá fazendo uma coisa e ninguém reconhece? Óbvio que é para todo mundo, não importa a sua maturidade. Eu já me avaliei muito psicologicamente em relação a esse assunto. Já analisei, aliás, muito emocionalmente tudo que eu já senti em relação a essa plateia silenciosa. O que eu continuo achando que é bizarro e vou sempre achar é as pessoas que também empreendem como você ignorarem as suas mensagens no direct ou no WhatsApp. Isso pra mim é assim, ó, uma atitude que fica embaixo, 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 embaixo da sola do chinelo. Mas eu quero dizer isso pra vocês. Tenham a coragem de fazer as coisas diferente. Não importa, porque assim, apoio, principalmente da família e amigos,
vocês esquecem, porque é basicamente nulo. Aquela história de que quando você chegar lá, todo mundo vai falar, ai, porque desde o começo eu tava lá sem, assim, eu tava lá que nem uma múmia, mas tava. Daí a pessoa vai vir e vai lá e vai levantar e vai aplaudir pra você. Mas não esperem isso, porque as pessoas mesmo, às vezes, inconscientemente, elas não querem ser essa pessoa pra você. Por isso que você não precisa agradar essas pessoas. Você não precisa agradar ninguém, na verdade. Você só precisa ser verdadeira com você mesma e acreditar na sua capacidade e naquilo que você tá fazendo. Tem momentos, não vou romantizar, tem momentos que vai ser difícil, vai ser difícil. Vai ser muito difícil. Tem momentos que você vai, sei lá, espernear, chorar. Vai, com certeza. Mas, assim, se conecte com aquilo que você deseja, acredite no seu sonho e, principalmente, foque naquilo que realmente vai te trazer um retorno. Eu não tô falando só retorno financeiro. Combinado? Obrigada por ouvir o Spilling Coffee. Se essa conversa fez sentido pra você, segue o Spilling Coffee e compartilha com alguém que teria esse papo depois do café. A conversa termina aqui. Obrigada por dividir esse café comigo. Step in, volume up, let it hit my name. Gold gloss, lip ring, little laugh and flame. I walk in like the headline, red nails on the glass, take time. You press play, now you're on my side. Lean close, let me play with your mind.